Olá, bom, hoje então a gente vai conversar um pouquinho sobre O Olhar de Borges, uma biografia sentimental, escrito pela Solange Fernandes Ordonez. Enfim. E bom, essa aqui é a segunda biografia do Borges que eu leio. A primeira eu li no ano passado, entre os meses de maio e junho. Eu vou deixar o link pro vídeo aqui no canal, o link pro vídeo e também o link pro post no blog que eu escrevi sobre os livros dele que eu tinha lido naqueles meses. O bacana de ter lido esse livro aqui, né, porque como o nome diz, é uma biografia sentimental, então é totalmente imparcial, né, você não pode esperar nada, assim, muito crítico deste livro, porque ele foi escrito por uma amiga da família. Na verdade, a Solange é filha do advogado, né, do Borges, e já, assim, no fim da vida, o Borges deixou seus cadernos de anotações para esse advogado cuidar e tudo mais. E dali um tempo esses cadernos foram passados para essa filha, né, que escreveu este livro aqui. Ela foi também acompanhante do Borges em algumas viagens, né, que ele fez para outros países, conferências e coisas do tipo. Para quem não sabe, o Borges ficou cego, assim, ao longo da vida dele. O pai dele era cego também, então ele sabia que aquilo ia acontecer com ele também. Aquele problema que o pai tinha era hereditário. Então ali por volta dos 40 anos de idade ele começou a perder sua visão. E ele precisava sempre de pessoas o acompanhando. E ele preferia pessoas de, né, confiança, né? Obviamente eu também preferiria nessa situação. Mas enfim, a Solange então foi em alguns momentos, além de amiga pessoal, frequentava a casa do Borges, era amiga da mãe dele também. Pra quem não sabe também, o Borges morou com a mãe durante a vida inteira. A mãe faleceu um pouquinho antes dele. E ele continuava mantendo a casa do jeito que a mãe tinha deixado, o quarto da mãe do jeito que a mãe tinha deixado. Ela relata aqui que algumas vezes, quando ela esteve com o Borges na casa dele, após o falecimento da mãe, ele, antes de sair de casa, ainda ia até o quarto dizer tchau pra mãe. Uma coisa meio bizarra e triste ao mesmo tempo. A gente precisa entender, então, né, o estado de solidão em que esse homem se encontra ao perder a mãe. A mãe era a pessoa para quem ele ditava, né, seus contos, seus textos, então, e a mãe o ajudava também na revisão desses textos e tudo mais. Ela era como se a mãe fosse os olhos do Borges. Então, quando ele perde essa mãe, ele fica, né, meio perdido mesmo. Mas felizmente, né, ele já tinha conhecido e ele acaba ficando então com a Maria Kodama, né, que era uma mulher muito mais jovem do que ele, mas que também o ajudou nesse sentido aqui na parte da solidão. Isso que eu estou falando pra vocês são dados, assim, da vida mesmo do Sr. Borges. Então ele foi um garotinho recluso, sofria bullying na escola, os pais resolveram tirá-lo da escola num dado momento, devido aos problemas políticos ali que estavam ocorrendo na Argentina no início do século passado. Eles foram, então, para a Europa, né? O pai do Borges era inglês, então eles acabaram indo, né, para Inglaterra e, enfim, passaram por outros países também. Isso prejudicou um pouco a educação acadêmica do Borges, mas isso não impediu de, assim, mais pra frente, né, na sua vida, ali por volta dos 60 anos de idade, ele dava palestras em universidades, ele dava seus cursos, ele dava cursos, inclusive, de literatura inglesa. Como vocês podem ver aqui, eu fiz um zilhão de marcações nesse livro, né? Então vou contar pra vocês algumas coisas que eu achei bacanas. Sobre a escrita do Borges, o Ítalo Calvino disse o seguinte, olha só. A última grande invenção de um gênero literário a que assistimos foi levada a efeito por um mestre da escrita breve, Jorge Luiz Borges, que se inventou a si mesmo como narrador, um ovo de Colombo que lhe permitiu superar o bloqueio que lhe impedia, por volta dos 40 anos, passar da prosa ensaística para a prosa narrativa. A ideia de Borges foi fingir que o livro que desejava escrever já havia sido escrito por um outro, um hipotético autor desconhecido, que escrevia em outra língua e pertencia a outra cultura, e assim comentar, resumir, resenhar esse livro hipotético. Isso é sensacional. A respeito dessa coisa da questão do outro, né, ele diz o seguinte, esse é o Borges falando mesmo, tá? Borges e eu, ele mesmo. Ao outro, o Borges, é a quem acontecem as coisas. Eu caminho por Buenos Aires e me demoro, talvez já mecanicamente, para olhar o arco de um saguão e a cancela gradeada. De Borges tenho notícias pelo correio e vejo seu nome em uma lista tríplice de professores ou em um dicionário biográfico. Há anos resolvi livrar-me dele e passei das mitologias do arrebalde aos jogos, com o tempo e com o infinito.
Mas esses jogos são de Borges agora, e terei que imaginar outras coisas. Assim, minha vida é uma fuga, e tudo perco, e tudo é do esquecimento ou do outro. Não sei qual dos dois escreve esta página. Bom, então ele tinha esse desprendimento de si mesmo na hora de escrever. Eu acho isso muito bacana. Ele acreditava também que a criatividade do mundo já tinha se esgotado, isso no século passado, veja bem. Tem aquela teoria do cone, eu não vou tentar explicar, mas enfim, ele baseia muita coisa daquilo que ele escrevia nessas teorias, né, enfim, de que nada se cria, tudo se copia, se modifica, você vai mudar uma coisinha aqui, outra ali, mas que as ideias do mundo já estão esgotadas. Então ele acreditava que ele não poderia escrever nada de super novo, né? Mesmo porque ele admite também que todo escritor, além de colocar, né, nas suas escritas parte de si mesmo, né, que todo livro é em parte autobiográfico, ele acreditava também que tudo aquilo que ele tinha lido e todo o conhecimento de mundo dele, tudo aquilo por qual ele tinha passado na vida, também influenciaria em sua escrita. Então que nada é exatamente original, veja só você. Então um escritor desses aqui, vocês estão entendendo? Ele mesmo já pregava que não existia originalidade 100%. Pense nisso. Assim, ele era leitor ávido de Schopenhauer, eu vou deixar o link pro vídeo que eu fiz sobre Schopenhauer lá embaixo, deem uma olhadinha. A própria autora do livro também fez aqui num dado momento nesse livro questionamentos sobre a dificuldade em se ler Borges, então olha só. Não obstante, continua sendo válida a pergunta: é Borges um escritor de difícil acesso? É preciso ter certo grau de conhecimento ou ilustração para entendê-lo? Se quem se decide a ler Borges se colocar em um mosaico de encontros lúdicos, terá meio caminho a seu favor. Então, ao longo desse livro aqui também, ela vai dizer que ela presenciou momentos do Borges escrevendo algumas coisas, né, em conjunto lá com Bioy Casares ou com outras pessoas, e que eles rolavam de rir enquanto eles estavam lá criando seus textos. Que é uma coisa que o James Joyce fazia também ao longo da sua escrita de Ulisses. Então, assim, a gente quer achar muita erudição nesses livros e tal, né, que são os cânones e tudo mais, mas a gente deixa pra lá essa parte da diversão que os autores também tiveram ao escrever aquilo. Então, essa coisa da gente ficar procurando erudição o tempo todo nos cânones, além de ser muito chato, né? Não era isso que eles pretendiam com isso, né? Mas enfim, vamos continuar lendo. Lutar contra um escritor, tentar encontrar nele o difícil, o inacessível, dizer a si mesmo, isto não é para mim, para, por fim, retirar-se, não tem sentido em nenhum caso. Menos ainda com um escritor que desde a primeira linha nos indica, por meio de sinais ou mensagens literárias implícitas, as chaves a seguir. Talvez porque sendo ele o próprio um amante da leitura, enquanto elabora suas páginas, há de ser, ao mesmo tempo, escritor e leitor de suas invenções. E é isso, leia Borges e ponto final. É mais um livro com capa, contracapa, miolo, começo, meio e fim. É só ler. Agora sobre Edgar Allan Poe. O Borges também lia bastante Poe, só que ele diz num dado momento da vida, já em sua maturidade, lá por volta dos 80 anos de idade, ele diz o seguinte, ele diz que Poe é um escritor para ser lido na juventude. E aí a autora do livro diz, né, que tais declarações surpreendem, uma vez que por longo tempo havia transmitido sua admiração por esse poeta. E aí o que ele vai explicar depois, ele acaba dizendo então, numa dessas palestras que ele deu em Harvard, né, que ele, né, foi seduzido pelas palavras de Poe, mas que no momento a reflexão que ele fazia sobre Poe era o seguinte: o que agrada na juventude resulta incômodo na velhice. Ela diz que nesses cadernos, né, aos quais ela teve acesso, quando tinha assim, uma frase do Poe, um trecho de algum poema de Poe e tudo mais, do lado ele escrevia maldito, né? Enfim. Numa das anotações ele escreveu o seguinte: os horrores, o putrefato e o atroz, considerados até então alheios à poesia, são tratados por ele em uma irresistível atração pelo perigo, pelo mal e pelo abismal. Então, ele tinha uma relação de amor e ódio com Poe, né? Agora, sobre como é ser um escritor, o que é ser um escritor, né? Um belo dia fizeram essa pergunta para ele durante uma palestra em Harvard, e a resposta foi a seguinte: o que significa para mim ser escritor? Significa ser fiel à minha imaginação. Quando escrevo algo, não o proponho como algo objetivamente verdadeiro. O objetivo é uma trama de circunstâncias e acidentes, e sim como verdadeiro porque é fiel a algo mais profundo. Quando escrevo um relato, escrevo porque creio nele, não como se crê em algo meramente histórico, mas de preferência, como se crê em um sonho ou em uma ideia. Sensacional. Num dado momento nos seus escritos, ele acaba fazendo também algumas anotações sobre o que é ser um autor que represente, né, o seu país e tudo mais. Porque em algum momento ele foi considerado o grande escritor argentino. E aí ele faz uma reflexão de
de como em todos os países o autor que é o grande autor nacional, ele não tem muito a ver com o seu povo. Então ele vai dizendo ali sobre a Inglaterra de Shakespeare, né? Então Shakespeare não representava o inglês médio. Aí ele vai dando outros exemplos, como por exemplo a Alemanha do Goethe, né? E o Goethe não só é a tolerância em pessoa, como também, além disso, não acredita no conceito de pátria. Ele vai falar da Espanha de Cervantes também. Um homem contemporâneo da Inquisição e que, embora tolerante, não tem a grande eloquência que se pode esperar desse povo. Ele vai falar da França de Victor Hugo também, né? Com a França acontece algo similar. Seu autor é Victor Hugo, com suas exageradas metáforas, sua vida pública, só parecido com o francês médio na vaidade. E então ele meio que rejeita, né, essa coisa dele ser o grande autor argentino. Isso me fez pensar, quem é o grande autor brasileiro? É o Machado? E ele cai também nessa definição do Borges, de que Machado de Assis não tem muito a ver com o brasileiro médio. Uma coisa bacana que a gente fica sabendo aqui nesse livro é que ele traduziu o Orlando, da Virginia Woolf, né? E que num dado momento, ali numa dada passagem do Orlando, um dos personagens tem um momento de epifania quando ele vê o sol batendo num jardim e tudo mais, e aí ele percebe que naquele jardim está o mundo todo o universo contido ali naquela imagem que ele estava presenciando. E depois disso ele escreveu o Aleph, né, que é um dos contos mais, como é que se diz assim, icônicos de Borges, que é onde ele cria esse objeto que contém o universo todo. Esse é um dos temas, né, do Borges, né? Vou falar alguns deles para vocês. Então, os temas recorrentes na obra dele são o tempo, espelhos, labirinto, a busca pelo absoluto, né? O Aleph representa isso, né? O destino, ele fala de amor também e de sonhos. Então, assim, eu não vou dizer pra vocês que eu acho Borges uma leitura fácil, mas é aquele tipo de leitura que cada vez que você lê, você vai perceber alguma coisa diferente. E são textos curtos, né? O Borges, ele não escreveu uma novela, ele não escreveu... Enfim, ele era um autor de contos, de poemas, de artigos. Então, são textos curtos, são resenhas de livros inventados. Ele não chega a criar heterônimos, né, como é o caso do Fernando Pessoa, mas ele se distancia daquilo que ele está escrevendo. Ele escreve como um leitor, né? Tem muita gente querendo escrever como, né? Enfim, mas ele faz o oposto disso. Gente, Borges é espetacular. Sério mesmo, quem não conhece, fica a dica aqui dessa biografia sensacional. Ela é muito delicada mesmo, você vê que é uma pessoa que realmente conviveu com ele, que sente saudades e que colocou tudo isso nesse livro. Ele tá longe de ser um livro acadêmico, tá longe de ser um livro imparcial, mas eu que sou muito fã desse escritor aqui, adorei ter lido esse outro ponto de vista. Foi bacana ver também que essa pessoa que conviveu com Borges confirma o que foi lido, né, por mim na outra biografia, né? Que é uma biografia mais extensa. Eu me lembro que na época que eu li aquele livro, um livro de quase 800 páginas, ou talvez um pouco mais, eu passei a chamar o Borges de Borgito, porque eu já estava assim, amiga íntima dele. Né? São muitos detalhes, mas é uma biografia muito gostosa de ser lida. Ele tem uma história de vida muito bonita, muito bacana. Ele nunca ganhou o Nobel, né, de literatura, ele era um pouco desgostoso por causa disso. E ele é um autor por excelência de um dos estilos, né, de uma das formas literárias mais bacanas, que é o fantástico, né, a literatura fantástica. Então fica a dica aqui pra vocês de um livro que eu adorei, né, dá pra ver aqui, né, livro que eu terminei de ler e reli imediatamente depois, mais uma vez também. Às vezes isso acontece, a gente termina de ler um livro e a gente fala assim, mas será que escapou mais alguma coisa? Então eu li 2 vezes na sequência. O livro é curto, ele tem menos de 250 páginas. Vale a pena tanto para quem conhece a obra de Borges como para quem também está conhecendo agora. E é isso, fica a dica para vocês então. Eu vou me despedir de vocês, mas não vai embora, não desligue ainda. Eu pedi pro Beto ler um poema do Borges, né, que é o Conjecturas, que é um poema muito bacana. Então ouçam o poema do Borges. Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar um joinha, de ajudar a compartilhar. Um beijo para todo mundo, até mais. Poema conjectural, Jorge Luiz Borges. Zumbem as balas pela tarde última, há vento e há cinza sobre o vento. Dispersam-se o dia e a batalha disforme e a vitória dos outros. Triunfam os bárbaros, os gaúchos. Eu, que estudei as leis e mais os cânones. Eu, Francisco Narciso de Laprida, cuja voz declarou a independência destas cruéis províncias, derrotado de sangue e de suor manchado o rosto, sem esperança nem medo e perdido,
Vou para sul por arrabaldes últimos, como aquele capitão do purgatório que, debandando a pé e ensanguentado a plaino, a morte fez cegar, tombar lá onde um rio obscuro perde o nome. Assim, hei de eu cair. Hoje é o termo. A noite lateral dos infindos pântanos espia-me e demora-me. Ouço os cascos da minha quente morte que me busca com ginetes, com belfos e com lanças. Eu que ansiei ser outro, ser um homem de sentenças, de livros, de ditames. Sob o céu jazerei entre lameiros, mas endeusa-me o peito inexplicável um júbilo secreto. Entretanto, enfim o meu destino sul-americano. A esta fatal tarde me levava o labirinto múltiplo de passos que meus dias teceram desde um dia da meninice. Descobri por fim a recôndita chave dos meus anos, a sorte de Francisco de Laprida, a letra que faltava, essa perfeita forma que soube Deus desde o princípio. No espelho desta noite recupero meu insuspeitado rosto eterno. Vai se fechar o círculo e aguardo. Pisam meus pés à sombra dessas lanças que me buscam, a mofa já da morte, os ginetes, as crinas, os cavalos adejam sobre mim. Já o primeiro golpe me fende o peito, o duro ferro, a faca interior sobre a garganta.